Eu vendi a minha alma ao diabo. E sobrevivi para contar o preço que nunca parou de ser cobrado. Se você está ouvindo a minha voz agora, prove que ela não se perdeu no vazio. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque talvez seja a única maneira de garantir que meu testemunho não seja esquecido. E talvez seja também a sua única chance de se preparar, caso um dia você seja tentado pelo mesmo abismo. Lembro-me daquela noite como se ainda estivesse preso dentro dela. Um lugar frio demais para ser apenas um quarto abandonado, paredes descascadas respirando umidade, o ar pesado cheirando a madeira apodrecida e cera derretida. Eu tinha pouco mais de 20 anos, um jovem franzino, pele clara sem marcas, cabelos escuros que escorriam pela testa suada, e olhos castanhos arregalados que refletiam a chama vacilante de uma vela solitária no chão. O silêncio era tão denso que os estalos das velas pareciam gritos. Minhas mãos tremiam ao segurar uma lâmina enferrujada que havia encontrado em meio a trapos, e juro que, enquanto olhava para meu reflexo distorcido naquele metal, senti que ele não me pertencia mais, que outra presença já observava através de mim. Eu deveria ter fugido quando percebi que o vento tinha parado, que nem os ratos se moviam pelas frestas, mas a fome era maior que o medo. Dias sem comer, noites sem dormir, e a sensação de que o mundo tinha me esquecido, me empurraram para aquilo. Abri o livro que nunca deveria ter sido escrito. Páginas amareladas, cobertas de símbolos que queimavam meus olhos cada vez que eu os repetia. A cada palavra, a vela oscilava como se respirasse comigo, e o frio se transformava em calor sufocante, como se brasas invisíveis estivessem espalhadas pelo chão. O juramento saiu de minha boca sem que eu tivesse controle. Era como se outra voz, mais grave e arrastada, falasse por dentro da minha garganta. Foi nesse momento que percebi que já não havia retorno. Quando a escuridão se inclinou sobre mim como um corpo vivo, quando as sombras se retorceram em torno das paredes, eu sabia que não estava mais sozinho. Algo tinha escutado. Algo tinha respondido. E algo estava pronto para aceitar a minha alma. Poucos acreditariam se eu dissesse que aquele livro não era apenas um objeto velho e apodrecido, mas um sobrevivente de séculos de perseguição. Algo que sempre voltava. Não importava quantas vezes fosse queimado, enterrado ou jogado ao mar. Eu mesmo só o encontrei porque, em uma noite anterior, depois de vasculhar a igreja abandonada da cidade, descobri um compartimento escondido atrás do altar, onde o padre local, um homem de olhos sempre marejados e voz trêmula, jurava que havia mantido aquilo longe do mundo. Ele dizia que não tinha forças para destruir, e que o livro parecia resistir a qualquer tentativa de extermínio. Tentara queimá-lo, mas as chamas se apagaram. Tentara mergulhá-lo em água benta, mas as páginas secaram intactas, e quando tentou enterrá-lo, encontrou o mesmo volume de volta na sacristia na manhã seguinte. Foi assim que ele desistiu e o manteve ali, como quem aprisiona uma fera. Eu ri quando ouvi a história, mas naquela noite em que minhas mãos trêmulas folheavam aquelas páginas, percebi que não era lenda. Os símbolos não pertenciam a nenhuma língua que eu conhecesse, mas ao lê-los em voz alta, era como se minha boca se movesse sozinha, como se palavras mais velhas que o próprio mundo fluíssem contra a minha vontade. Depois entendi, ao estudar os poucos relatos escondidos entre os textos, que não era o primeiro a atravessar aquela fronteira. Um fazendeiro do século XVII descrevia como ganhou colheitas fartas em terras inférteis, até ser encontrado, 3 anos depois, com a pele seca e os olhos afundados como um cadáver mumificado. Um capitão espanhol registrava em seu diário como atravessou uma tormenta impossível, mas seus homens o juraram ver desaparecer no convés como se tivesse sido sugado pelo ar. E ainda havia o testemunho de uma mulher acusada de bruxaria, que confessou em tribunal não por tortura, mas porque dizia ouvir sua própria voz respondendo em eco, prometendo coisas que nunca pedira. Eu lia tudo aquilo fascinado, incapaz de parar. E cada frase gravava mais fundo as olheiras sob meus olhos já vermelhos da vigília. A fome me corroía. Mas a promessa era mais forte. De que algo maior, algo que poderia me erguer do pó, estava ao meu alcance. Eu era jovem, sim. Mas naquele instante minha aparência já carregava as marcas de quem se deixava consumir por algo que não pertencia a este mundo. Foi quando percebi o corte em minha pele que já não havia volta, porque as marcas que surgiam se moveram sozinhas, formando símbolos idênticos aos do livro aberto diante de mim, como se o próprio Grimório tivesse esperado aquele momento durante séculos. A cada gota,
A vela pulsava como se tivesse coração, brilhando e diminuindo no mesmo ritmo do meu peito, até que percebi que já não respirava sozinho. Algo respirava comigo. O frio do quarto desapareceu, substituído por um calor sufocante que grudava em minha pele, como se estivesse sendo cercado por brasas invisíveis, e minha visão turvou como se fumaça preta subisse do nada. O silêncio foi quebrado por um som metálico, grave, que não vinha de fora, mas vibrava dentro do meu crânio, arranhando meus ossos como se fossem cordas ocas. Tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam, como se raízes invisíveis me segurassem ao chão. Olhei para meu braço e percebi que o corte havia cicatrizado rápido demais, deixando uma linha escura que latejava como ferro em brasa, irradiando dor até meu ombro. Foi então que a sombra surgiu, mais escura do que a noite, mais densa do que a pedra, contorcendo-se nas paredes em formas humanas que nunca se fixavam, como se experimentasse diferentes máscaras antes de decidir qual usar. E dela veio um sussurro que não precisava de ouvidos, uma voz que parecia arranhar por dentro da mente, oferecendo tudo o que eu desejava: comida, descanso, poder, reconhecimento, a sensação de nunca mais ser invisível. Mas havia algo naquela promessa que me gelou mais do que o frio inicial. A voz não soava como um estranho. Soava como a minha própria, um reflexo distorcido do que eu poderia ser. O suor escorria pela minha face. Meus olhos ardiam vermelhos de tanto vigiar noites em claro, e senti que cada batida do coração me puxava mais fundo para dentro daquela presença. Eu já não estava apenas diante de uma sombra. Eu estava dentro dela, e ela dentro de mim. Nos dias que se seguiram, acreditei por um instante que tinha sido agraciado, que de alguma forma havia enganado o próprio inferno, porque coisas pequenas começaram a mudar como se o mundo estivesse finalmente conspirando a meu favor. No caminho, moedas de cobre que jamais estariam ao meu alcance apareciam no chão, reluzindo como se tivessem sido deixadas para mim. Estranhos que nunca haviam me notado me ofereciam comida, e em uma manhã, ao levantar, percebi que minha fome havia desaparecido, substituída por uma estranha sensação de vigor, como se cada músculo tivesse sido reforçado por algo além da carne. Mas logo descobri que toda dádiva vinha com uma ferida invisível. A primeira vez que me olhei em um espelho sujo, vi que minhas unhas estavam enegrecidas, como se tivessem sido queimadas de dentro para fora. Na mesma noite, sonhei com meu pai, morto há anos, sentado diante de mim, mas seus olhos estavam fundos demais, vazios como poços sem fundo, e sua voz não era dele. Era a mesma que havia sussurrado no ritual, repetindo que eu não era mais filho de ninguém. Tentei ignorar, convencer a mim mesmo de que era alucinação causada pela fome ou pela exaustão. Mas a cada desejo atendido, uma nova sombra se erguia sobre mim. A marca no braço, antes apenas uma linha fina, agora se espalhava como raízes negras, pulsando sob a pele e se ramificando em direções que eu não conseguia deter. Tentei de todas as formas remover aquela marca, mas quanto mais lutava, mais fundo parecia se fixar, como se fosse parte da minha circulação, um segundo sistema de veias que respondia apenas àquela entidade. Então, uma noite, encontrei um homem parado à beira da estrada, coberto por trapos, seus pés descalços na lama, e os olhos fundos demais para estarem vivos. Ele me chamou pelo nome antes que eu dissesse qualquer palavra. A pele de seu rosto se desfazia como fumaça cada vez que ele abria a boca. E de lá, saiu a sentença que jamais esqueci. Você não ganha nada. Só antecipa o fim. Corre em direção a ele. Mas quando tentei segurá-lo, minha mão atravessou seu corpo como se fosse ar denso, deixando apenas o cheiro de enxofre impregnado em meus dedos. Foi nesse momento que compreendi o engano. Eu não havia recebido bênçãos, apenas dívidas, e cada passo adiante era uma prestação cobrada em silêncio. Desde então, não tenho mais dúvidas. Eu não escolhi nada. Eu fui escolhido, moldado, preparado para algo que ainda não compreendia, e que eu já não tinha forças para recusar. Não sei quando deixei de distinguir sonho da vigília, mas em uma noite acordei aos gritos, a cicatriz no meu braço queimando como ferro em brasa, e percebi que já não estava na igreja, nem na estrada, nem em qualquer lugar que eu reconhecesse. O chão sob meus pés não era pedra nem terra, mas algo negro e liso que refletia a luz de chamas suspensas no ar, como estrelas mortas em um céu invertido. Ao meu redor,
Não havia paredes, apenas um vazio sem fim. E no centro dele, uma figura começava a se moldar a partir da escuridão. Primeiro parecia um homem, depois um animal, depois uma massa sem forma, até que se fixou diante de mim em algo pior. Uma silhueta grotesca com o meu próprio rosto, envelhecido e apodrecido, como se eu fosse forçado a olhar para o cadáver do meu futuro. Quando abriu a boca, nenhuma palavra saiu, mas a cicatriz em meu braço latejou como um segundo coração, e dela ecoou a voz que eu já conhecia, oferecendo descanso, poder e a promessa de que nunca mais passaria fome ou dor. Bastava ceder. Bastava aceitar que não havia mais nada em mim que fosse meu. Por um instante, confesso, pensei em aceitar, porque meu corpo já não era o mesmo. Minhas pernas tremiam como se fossem quebrar. Minhas mãos estavam cobertas de manchas escuras, e minha respiração soava como se fosse o último sopro de alguém muito mais velho do que eu. Mas quando ergui os olhos e vi que a criatura diante de mim era apenas um reflexo, uma versão corrompida de mim mesmo, compreendi que aquele não era um presente. Era uma armadilha. A voz sussurrou novamente, mais forte, enchendo meu crânio até quase estourar, e percebi que se respondesse, se pronunciasse uma única palavra de aceitação, seria consumido por ela. Então, em silêncio, mordi minha língua com força, deixando a dor me lembrar que eu ainda era humano, e recusei sem falar. O vazio explodiu em gritos que não vieram de nenhuma boca, as chamas dançaram como se fossem devorar o próprio ar. E cada fibra do meu corpo foi rasgada de dentro para fora. Pensei que fosse morrer. Mas em meio ao desespero, quando a sombra finalmente recuou, percebi que ainda respirava. Caído no chão da igreja outra vez, cercado por velas apagadas, e pelo cheiro de enxofre que nunca mais me abandonou. Não venci. Apenas sobrevivi, e descobri que sobreviver também podia ser a forma mais cruel de derrota. Sobreviver não foi redenção, foi sentença. Desde a noite em que acordei novamente na igreja, cercado apenas por velas apagadas e pelo cheiro persistente de enxofre, compreendi que o pacto não havia terminado. Ele havia se fundido a mim. Eu respiro, mas cada fôlego me parece emprestado, como se não fosse mais dono do ar que entra em meus pulmões. Meu corpo, embora ainda jovem, carrega marcas que não pertencem à idade. Rugas precoces em torno dos olhos, manchas escuras que se espalham como doença, e a cicatriz no braço que pulsa como um coração independente. Sempre latejando em silêncio, lembrando-me de que não estou só. Tento seguir em frente, mas cada lugar aonde vou carrega a mesma sensação, de que algo me observa por detrás dos meus próprios olhos, aguardando apenas o instante em que eu vacile, em que eu aceite de vez aquilo que já não consigo negar que me acompanha. Às vezes, quando passo diante de um espelho, não vejo a mim mesmo. Vejo um homem mais velho, muito mais do que deveria ser. O rosto consumido, a pele ressecada, os olhos ocos de quem já não tem mais alma. Esse reflexo me encara em silêncio, como uma promessa do futuro que me aguarda se eu fraquejar. Já não posso rezar, porque as palavras ardem na garganta e morrem antes de serem ditas. Já não posso dormir em paz, porque nos sonhos continuo sendo visitado pela voz que sussurra, oferecendo tudo o que sei que não devo aceitar. A verdade é que eu não escapei do inferno, apenas aprendi a arrastá-lo comigo, e cada passo que dou é prova de que sobreviver também pode ser a mais cruel das condenações. Você pode não acreditar, pode rir ou virar o rosto, mas se um dia, à noite, ouvir o seu nome sendo chamado no escuro, lembre-se desta confissão, porque ele escuta, ele sempre escuta, e talvez agora esteja escutando você. E se você chegou até aqui, ajude a manter minha voz viva. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta história. Mas assim os ecos dos que sobreviveram ao impossível continuarão sendo ouvidos, mesmo que aqueles que falem já não sejam inteiramente humanos.